A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Eu folgo muito estar aqui, agradeço a todos vocês por este culto, pela presença de todos vocês. Estou feliz e queria compartilhar essa felicidade lendo a palavra de Deus com você hoje. No livro de Gênesis, nós vamos ler hoje capítulo 21, dos versos 14 a 21. Demais. De um testemunho bonito assim do livro de Gênesis, que é tema desse culto hoje, não é um culto temático. E quando tem tema assim, a gente fica nele. Gênesis 21, 14. Uma porção da palavra de Deus, daquilo que é vontade, desejo do Senhor para a nossa vida. Amanhã. Amém? Encontraram? Vocês estão bem? Deus é bom. Graças a Deus. Capítulo 21, versículo 14 diz: na manhã seguinte, Abraão pegou um pouco de pão e um odre de água e os deu a Agar. Ele os colocou sobre o ombro dela, junto com a criança, e a despediu. E ela ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou a criança debaixo de um dos arbustos e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, pois pensou: eu não conseguirei ver a morte dela. E sentado assim tão longe, ela começou a chorar em alta voz. Deus ouviu a voz do menino, e o mensageiro de Deus chamou Agar do céu e lhe disse: o que a preocupa, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do menino ali onde ele está. Venha, levante o menino, segure-o pela mão, pois eu farei dele uma grande nação. Então Deus lhe abriu os seus olhos e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se hábil no manejo do arco. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu uma esposa para ele na terra do Egito. Amém? Você está no teu lugar mais um momento desse dia tão bonito, dia de festa, dia das nossas mamães, dia de partilhar o corpo e o sangue do nosso Senhor, né? Mas ontem eu estava lembrando que uma das visitas que nós fizemos no hospital para ver a minha mãe, estava eu, a Lei e o Pedro. Aliás, foi uma das últimas vezes que ela estava mais ativa, assim, né? Que ela estava mais desperta, que ela estava falante. E, aliás, naquela noite ela era muito brava. Estava nervosa. Mas a Lei falou para ela que a senhora é uma mãe maravilhosa, né? Eu lembro disso, eu estava ali do lado da cama. E ela falou assim: filho, a gente cria com amor. Não é brigando, não é batendo, mas é com amor. E eu confesso para vocês que aquilo foi um tanto quanto emocionante, porque ouvir isso foi como uma chave para as minhas memórias, sabe? Porque essa é a história de vida dela como mãe. É isso que ela foi. E eu lembrei de uma música, desses tempos que eu fui criado com tanto amor assim, uma música da minha juventude, do Caetano Veloso, que cantado pela Gal Costa, e que o nome da música é Mamãe Coragem. Aliás, é assim meio: mamãe, coragem. E a estrofe principal dessa música diz assim: mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo. Nessa música tem um outro trecho, um trecho de um poema, tem uma frase de um poema de um escritor brasileiro do final do século XIX, começo do século XX, chamado Coelho Neto, tem a frase lá. E também é tema do nosso culto, assim como a música é tema do nosso culto de hoje, e com isso eu quero homenagear primeira mãe que eu mais amo, que está ali, uma que eu tenho lá, e todas as mamães que estão aqui, todas as mamães desse mundo. E diz assim: ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor cantando vibra. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo. É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio,
é ser também força que os males equilibra. Todo bem que a mãe goza é bem do filho, é o espelho em que ela se mira afortunada, luz que lhe põe nos olhos um novo brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso, ser mãe é ter um mundo e não ter nada, porque ser mãe é padecer num paraíso. Elas são lindas, né? Mas isso me fez lembrar também que minha mãe, que me criou com tanto amor, está sofrendo muito nesses dias lá no hospital. Tanto que eu fico com vontade de cantar para ela assim: mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Porque o poema diz que ser mãe é desdobrar fibra por fibra. Desdobrar é o que está dobrado, você vai desdobrando e mostrando. Fibra por fibra, o coração dos filhos é o lugar onde o amor cantando vibra. Mas ser mãe também é andar chorando num sorriso, é ter o mundo todo e não ter nada, porque ser mãe é padecer num paraíso. E quando eu fui orar ao Senhor essa semana, para poder homenagear as nossas mamães neste dia, eu fiquei pensando que possivelmente, ou com certeza, a missão mais nobre dentre todas que o Senhor nos deixou foi essa. Ele, que é o próprio Criador da vida, incumbiu as mulheres dessa nobreza toda que é gerar uma vida. Ele, que é a própria luz do mundo. Aliás, eu comento que mãe não é só gerar, né? Não é só quem gera, mas é quem cuida. Mãe é quem preserva a vida. E Ele, o nosso Senhor, que é a luz do mundo, incumbiu as mulheres de dar luz no mundo, né? Não é bonito? Elas têm um papel aqui. Com absoluta certeza que existe uma cumplicidade muito forte entre o Senhor, entre o que Ele quer e o dom de ser mãe. Existe algo aqui muito perto que eu quero chamar a tua atenção hoje. Justo Ele, tanto Ele que criou a vida, Ele que é a luz do mundo, Ele decidiu vir entre nós e nascer de uma mãe. A Milena falou dela aqui hoje, uma mãe aqui na terra. E essa mãe, Maria, passou por tudo que a gente imagina desse dom de ser mãe. Ela soube o que é o amor, mas ela também soube o que é a dor, né? Nós já lemos aqui hoje. E Ele também, assim como elas, Ele, o nosso Senhor, soube o que é padecer dores, que só quem tem um filho, uma filha, sabe o que é, né? Porque Ele também muito padeceu para salvar os seus filhos e as suas filhas. Deus sabe desse negócio do que é ser mãe, Ele entende muito bem disso. Então, aparentemente, o dom de ser mãe carrega aqui duas situações que já foi dito correlatas, porque é algo que só existe na dimensão de um profundo amor. Porque se não tem amor, não é mãe. E mais, porque é acompanhado também de muita dor, né? Desde o princípio, o tempo todo. E por isso eu sei que nessa tarefa de ser mãe, tem alguém que é muito perto, e esse alguém é o Senhor. Tem alguém que é muito perto. Ele é cúmplice, porque o Senhor quer colaborar. Deus se compromete com a maternidade. E se ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração, é andar chorando num sorriso, se ser mãe é ter um mundo todo e não ter nada, se ser mãe é padecer no paraíso, nessa manhã, o Senhor mandou dizer para você, mamãe, existe um Deus que quer te acudir no momento da tua maior aflição. Isso é muito importante. Deus quer nos ajudar. Nesses lugares que parece que a dor é tão grande, que parece que não tem jeito, que nós não temos o que fazer, porque parece que a aflição vai vencer. Nunca se esqueça, existe um Deus que está perto. Você já ouviu isso aqui hoje? Ele é perto e Ele nos acode em meio a toda a aflição. É muito importante saber disso. O senhor acha isso, pastor? Acho não, eu tenho certeza, porque o texto que nós lemos aqui hoje diz isso. Presta atenção, hoje nós lemos para vocês a história de uma mãe que muito amou, mas muito padeceu. Ela soube o que é ter tudo no mundo e não ter nada. Ela soube exatamente o que é isso, e tudo isso porque ela foi mãe de um filho chamado Ismael. Ismael. E você sabe o significado do nome Ismael? El é Deus, né? Você sabe disso? Ismael significa Deus te acode no momento da tua maior aflição. Glória a Deus. Tem uma mensagem aqui importante. Tem uma mensagem sobre um Deus que está no Salmo 22, versículo 24, que diz que Ele, o Senhor, não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o Senhor o ouviu. Quando ele gritou por socorro, quando ela gritou por socorro, Deus ouviu. Eu quero que você tome posse disso. Ele é o nosso socorro em tempos de aflições, mamãe. Você crê nisso? Você consegue crer nisso?
Óbvio que eu estou pregando para as mamães, mas para todo mundo, né? Nós precisamos crer nisso. E nessas horas nós podemos confiar porque, querido, nós podemos contar com um encorajamento, nós podemos contar com orientação e com a presença maravilhosa dEle conosco. Ele está perto, porque isso é importante para Ele. E esse aqui é o contexto do texto que eu li de Gênesis para vocês. E eu vou explicar isso muito bem, porque precisa. Porque as pessoas costumam dizer que esse momento do livro de Gênesis é a história da vida de Abraão, só que não é não. Capítulo 12 a 25 de Gênesis fala da vida de Abraão, fala, mas sobretudo da história de vida de Agar e Sara. No centro de 12 a 25, o momento mais importante diz respeito a Agar e não a Abraão. Você vai entender isso hoje. Aliás, o palco principal desse momento do Evangelho, do livro de Gênesis, de toda a narrativa, diz respeito a uma mulher que era estéril, que tinha que ser mãe. Ela teria que dar à luz para começar uma família pela qual Deus iria abençoar todas as outras famílias da terra. A missão era importante. Através do filho dela, Deus faria uma família que abençoaria todas as outras famílias da terra. Esse foi o plano de Deus, mas para executá-lo, ele decidiu contar com uma mãe. Sem essa mãe, não tem Abraão, não tem Israel, não tem Deus, não tem nada. Nada ia começar. Ela era fundamental. E mais, porque essa grande responsabilidade dela, ela se sentia diminuída. Nesse momento, Sara se sentia humilhada. Por quê? Ela não conseguia ser mãe, ela era estéril. E por isso ela não soube esperar. E ela enfiou os pés pelas mãos e fez com que o seu marido tivesse um filho com uma das suas servas, Agar. Eu vou explicar isso para você. O texto de Gênesis se gira em torno de duas mães. Aqui está o foco principal desse momento. Só para você entender. Quando Abraão passou por necessidades em Israel, na terra prometida, ele não quis esperar a provisão de Deus e ele foi para o Egito para conseguir ajuda. E ele foi para lá, e a questão de Abraão ter ido para lá, a questão central não era ele, mas era a sua esposa. Porque a Bíblia diz que Sara, sua mulher, era linda. Ela era muito linda, e ela chamou a atenção de todo mundo, inclusive do faraó. No centro aqui não está Abraão, tem alguém que é muito importante. Chamou a atenção de faraó. E Abraão, usando a desculpa que ele poderia ser morto por causa dela, fez uns negocínios. Sabe o que é negocínios? Fez umas troquinhas. Ele foi lá, propôs e trouxe de lá um monte de presentes do Egito. Umas cabras, uns tablets, uns videogames, uns smartphones. Veio de lá cheio de coisa e deixou lá a mãe da promessa de Deus. Como assim? Trocou ela por uns negócios e voltou. Eu acho que o Abraão não estava entendendo que talvez para ele seria possível começar a família que Deus prometeu sem mãe. Porque largou ela lá. Eu acho que ele não estava compreendendo muito bem. Inclusive, sem a mãe da promessa, porque a promessa de Deus é para gerar uma família para ele a partir da sua esposa, que era Sara. Ela seria a mãe dessa família. Abraão foi duramente repreendido pelo Senhor, tanto que no meio da viagem ele teve que voltar para trás para lá buscar Sara. Ele vai lá buscar ela. Ele veio e buscou ela e voltou com ela e com todos os itens, os presentes, os badulaques de valor que ele conseguiu quando fez o negocinho com o faraó. E o faraó falou, leva tudo, eu não quero nada, porque ele estava com medo que Deus o amaldiçoasse. Mandou, pode ir embora e leva tudo. E Abraão veio trazendo tudo, e dentre esses presentes, ele trouxe uma escrava egípcia chamada Agar. Entende aqui o contexto? Foi de lá que ele trouxe. E aí, presta atenção, a promessa era de uma família, mas Sara continuava estéril. Então, uma questão. E depois de muito tempo sem ver como isso seria possível, o que ela fez? Ela teve uma ideia genial de jirico, uma ideia estapafúrdia, de usar a escrava que trouxe de lá para dar um filho para Abraão começar a família. Essa foi a ideia maravilhosa. E assim foi feito, e a tal da Agar engravidou, a serva. Agar, grávida, começou a fazer o quê? Começou a tratar Sara com desprezo dentro de casa. Porque a história é assim, nossa, você é lindona, né? Mas mulher sou eu, né? Sabe essas picuinhas? Quem é mulher aqui, hein? Né? Sabe esse trato? Ela desprezou e Sara devolveu esse desprezo todo com maus tratos. E a Bíblia diz que de tanto Sara maltratar Agar, ela fugiu da casa de Abraão, ela foi embora. E ela está grávida. E ela foi embora para onde? Para o deserto, porque Abraão vivia em tendas no deserto, andando pelo deserto, mas foi na solidão e na sequidão do deserto que ela teve um encontro com Deus.
E aí o texto diz que o Senhor confronta ela, Gênesis 16, a partir do 7, diz que tendo achado o anjo do Senhor, junto com uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilhe-se debaixo das suas mãos. Essa foi a ordem de Deus. Deus não tem conversa não. Volta para lá. E aí o texto diz que ela obedeceu e voltou e se humilhou de novo. Mas o texto diz que antes dela voltar, versículo 10 do capítulo 16, Deus fez uma promessa a ela. Deus disse assim, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida, e você terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor escutou e te acudiu na tua aflição. Aqui está a questão. Agar voltou, verso 15 diz que ela teve o filho de Abraão, e a este deu o nome de Ismael. E aí, chamaram de Ismael por quê? Porque gostaram do nome? Não, mas porque o Senhor disse que esse seria o nome dele, porque o Senhor sabia que aquela mãe passaria por muitas aflições, ela vai padecer, e ele já planejou, através do filho, acudir Agar no momento da sua maior aflição. É como assim: dê o nome do seu filho, porque eu vou te acudir em nome de Jesus, amém? Por isso o nome é Ismael. Entendeu? Bom, mas havia uma promessa do Senhor de dar uma família para Abraão, sim ou não? Promessa de Deus, e a mãe dessa família seria Sara. Veja, Deus não disse nada desse acochambrado de ter um filho com uma serva, nada. O Senhor sempre cumpre as suas promessas e diz que, mesmo que a gente não queira esperar, né? Diz que passado um tempo, Deus abençoou e Sara engravidou e teve um filho prometido chamado Isaac. Quando Isaac nasceu, Ismael, filho da serva, passou a ser um problema. Passou a ser o motivo da contenda dentro do lar de Abraão, porque Sara, o tempo todo, ficava enciumada por causa do menino da escrava. E era muita confusão, era muita briga. E depois de muita discussão, Sara pede para Abraão: manda essa mulher e o seu filho embora daqui. Gênesis 21, versículo 11, diz que Abraão, isso perturbou demais Abraão, porque envolvia um filho seu, era seu filho aquele menino. E ele ficou muito perturbado. Algumas tradições dizem que ele ficou irritado. E aí o texto diz que ele ficou tanto, porque mandar aquela mãe e aquele filho para o deserto era decretar a pena de morte deles, a sentença de morte. Tanto que ele ficou incomodado, que o Senhor veio no verso 12 e disse assim: Abraão, não fique perturbado, atenda ao que Sara está pedindo. Sabe por quê? Porque eu prometi dar um filho a ela, o teu filho seria dela, e Isaac está aí, eu cumpri o que eu prometi, mas Agar, o seu filho, ainda que sejam frutos da teimosia de vocês dois, pode deixar, porque eu vou cuidar deles, eu vou acudir, pode deixar. E aqui começa onde nós lemos, entendeu a história? Compreendeu bem aqui? Aqui está onde nós começamos a ler, porque diz que Abraão acordou de manhã cedo, pegou um odre com água, uma vasilha de couro, pegou uns pedaços de pães, colocou no pescoço, no ombro da mulher. Eu quero que você imagine a cena, ela de manhã e Abraão um diante do outro, ele pegando aquele odre, aquele pedaço de pão, colocando no ombro dela, colocando a criança no colo dela. Imagina a cena, imagina a cabeça dessa mulher, imagina o que ela está pensando de Abraão agora nesse momento, né? Melhor não falar, né? E ela diz que Abraão então mandou ela embora, e ela foi. Novamente Agar se depara com a pior das suas aflições, o deserto. Mais uma vez ele está no deserto. E ela ficou vagando, sem saber para onde ir, e quando a água acabou, o texto diz que ela colocou o menino embaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha. Ela foi sentar longe. Por quê? Porque o texto diz que ela pensou: eu não vou conseguir ver esse menino morrer de fome, de sede. Eu não vou conseguir ver isso. É demais para mim. E o menino embaixo do arbusto, com certeza ficou chamando pela mãe. Ficou lá, né, clamando pela mãe. E Agar está aqui diante da sua maior aflição. Na cabeça dela acabou tudo. Tanto que a Bíblia diz que ela chorou, e não chorou, ela chorou em alta voz. Meu irmão, minha irmã, ela está gritando de aflição e angústia. Ela berrava de dor diante daquela situação horrível. Chorava em alta voz, de desespero. Agora não se esqueçam, veja aqui, sobre aquela mãe e o seu filho havia uma promessa, lembra? Havia uma promessa, e não era promessa de Abraão, não era promessa de Sara, não era promessa de homem nenhum, não. A promessa veio do céu, de uma voz lá do céu, de alguém que é cúmplice com a missão de uma mãe. E se a mãe não conseguiu ouvir a voz do menino, teve alguém que conseguiu, porque o texto diz que Deus ouviu a voz do menino.
Oh, glória a Deus. Deus ouviu a voz do menino, isso aqui é maravilhoso, ele clamando pela mãe. E por ouvir do céu uma voz foi bradada: Agar, o que te preocupa? Ela ouviu do céu: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está lá. Você está sentada, mas levante-se daí, levanta também o menino, pegue ele pela mão, segure-o bem firme, ajude-o, porque eu também vou ajudar, e dele farei uma grande nação, eu vou fazer grandes coisas na vida dele. O texto diz algo maravilhoso, algo que para mim é cumplicidade pura, porque o texto diz que Deus, pessoalmente, abriu os olhos daquela mãe, e ela viu um poço de água, em pleno deserto, e ela encheu o odre, e ela deu de beber ao menino, e o texto diz assim, e era Deus com o menino, que cresceu, que habitou no deserto, e ele era um atirador de flechas, e sua mãe encontrou para ele uma esposa lá na terra do Egito, de onde ela saiu. Glória a Deus por isso, essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Mas como eu disse para vocês aqui, celebrando esse dia maravilhoso em homenagem às nossas mamães, existe aqui, e eu vejo muita cumplicidade desse Deus com essa missão tão nobre, que é a missão de ser mãe. E se ela prevê muito amor, nós vimos aqui hoje, ela também envolve muita dor, mas entenda algo importante, o Senhor sabe disso, e sabe tanto que se compromete, a ponto de vir aqui nessa manhã dizer para você, que será Ele que vai acudir nos momentos de maior aflição. Você entende isso? Nós não estamos aqui sozinhos para nada. Domingo passado nós ouvimos Jesus dizendo que nele nós teremos paz, sim ou não? Mas no mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas se nós nos animarmos, nós venceríamos todas elas, assim como ele venceu, sim ou não? Pois é, eu quero dizer para você que o mundo continua aí, difícil e mais difícil do que nunca, e ter filho nele não está nada de fácil, uma mãe está sujeita a muita aflição, sim, fica aflito pelos filhos, mas você sabe quem sabe disso muito bem? O Senhor, o nosso Deus, e por isso eu quero entender hoje com as mamães, todos nós na tabela que estamos aqui hoje, tem marmanjos aqui, mas eu quero entender, que em nome de Jesus, aprender com essa palavra, porque eu quero enfrentar aflições e vencer, sim ou não? Se os momentos são difíceis, nós precisamos vencer eles. E para que nós possamos ser também o nosso Ismael conosco. Amém? Esse Ismael, ter Deus nos acudindo em meio a todas elas. Você quer? Maravilhoso isso. O testemunho de Agar aqui nos ensina algo muito importante. Que Deus conta conosco nessa tarefa, sim. Mas que Ele espera coisas de nós. Ok? E o que Ele espera? Você toma posse disso aqui? Deus conta conosco nessa tarefa. E o que Ele espera de nós? Primeiro, que diante dEle nós sejamos muito sinceros e verdadeiros. Nós temos que apresentar a Ele todas as nossas aflições. Tem mamãe aqui nessa manhã? Tem? Diante de Deus, presta atenção, nós temos que ser muito verdadeiras. Porque nós temos que apresentar ao Senhor todas as nossas aflições. Isso é importante, porque muita gente esquece disso. E eu estou dizendo isso porque a Bíblia nos ensina que aquela mãe aflita e desesperada não sabia o que fazer. Ela estava num momento horrível, e por isso ela largou o filho, desespero, embaixo de um arbusto, e se afastou à distância de uma flecha. Pega uma flecha e longe, né? Essa é a distância que ela ficou, e ela se afastou porque ela pensava, acabou, mas eu não vou conseguir suportar ver esse menino morrer. Eu não consigo. E o texto diz que de longe, ela levantou a voz e ela chorou em alta voz. Meus irmãos, em outras palavras, ela não só chorou, ela berrou de dor. Ela gritava de dor. Minha irmã, nós estamos diante de alguém vivendo as aflições deste mundo e fazendo isso com a sua verdade. Gritando de aflição e dor, porque essa é a verdade do que ela estava vivendo. Como quarta-feira nós aprendemos, não era um fingimento não. Ela estava sofrendo mesmo. A realidade mais forte que eu entendo aqui sobre nossa vida neste momento, por exemplo, para um exemplo só, no trabalho que essa comunidade faz através da missão do coração aquecido, é estender a mão para muitas mães na mesma situação, sim ou não, Lê? São mães solos, aflitas, desesperadas, por quê? Não sabem o que fazer para suprir os seus filhos, para cuidar dos seus filhos, para alimentar os seus filhos. Essa é a vida de todos nós, essa é a realidade que nós encontramos, sim ou não? Essa é a realidade de tantas mães tentando criar filho nesse mundo cheio de aflições. Mas olha o privilégio, nessa manhã nós estamos aqui diante do Senhor, diante da palavra nos dizendo, querido, que a vontade de Deus para a nossa vida se chama Ismael. Essa é a vontade do Senhor, porque Ele quer nos acudir no momento de toda aflição. No mundo tem aflição?
Mães estão sujeitas à aflição? Mas tem um Deus que quer nos dar um Ismael nessa manhã. Ele quer nos acudir diante de todas essas aflições em nome de Jesus. E eu digo porque, infelizmente, eu não sei se todas as mães sabem disso. Porque ser mãe nesse mundão difícil é complicado. E essa tarefa precisa de ajuda. E por isso, Ele, o Senhor, que é cheio de cumplicidade com todos nós, deseja nos acudir nessas horas. Mas para isso, nós temos que ser muito verdadeiras. Para isso, nós temos que colocar diante do Senhor todas as nossas aflições. E ainda que para isso, nós tenhamos que berrar diante dEle. Se essa é a sua verdade, se essa é a sua situação, vá diante do Senhor e diga: eu não consigo enfrentar isso sozinha, me ajude. A palavra quer nos ensinar nessa manhã que é necessário levantar a nossa voz e chorar mesmo, clamar, suplicar. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que enxerga cada lágrima sincera, e para Ele uma lágrima é um discurso, né? Tem isso também. Para Ele cada lágrima é um discurso. Existe um Deus que colhe todas as lágrimas sinceras que são derramadas nos momentos de aflição. Aliás, tem um louvor que eu lembrei agora, lembra daquele louvor? Quem chora para Deus tem resposta. Por quê? Porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Né? É isso, você entende isso? Pode derramar as suas lágrimas. E nós somos seres humanos, quando a gente vê, qual que é a nossa tendência? É querer sofrer junto, né? A gente às vezes é fraco, a gente quer sofrer junto e a gente quer consolar e dizer: mamãe, não chora, a vida é assim mesmo, uma querida, em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus. Não é não, para Deus não é assim mesmo não. Eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus hoje nessa manhã te dizendo: pode chorar sim, mas chore direito. Aliás, você pode até gritar, se preciso for, seja verdadeira, entregue tudo nas mãos de Deus e pode levantar a tua mão e clamar a Ele, porque Ele vai colher as tuas lágrimas, Ele vai te acudir no momento da tua aflição. Não fica dando de durona, não. Olhe para Agar aqui, você crê nisso? Agar fez isso e o Senhor se levantou do seu trono, e na tua vida Ele também vai em nome de Jesus, porque você não está sozinha, em nome de Jesus, amém? Amém. Você crê nisso? Vejo os pais com a cara de... Mas é para você também, em nome de Jesus, amém? Agora, diante desse mundo de aflições, nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque existe um Deus que é cúmplice e quer nos acudir, mas para isso Ele espera coisas de nós. O quê? Que você saiba que Ele é um Deus que te ouve. Você sabe disso? Você tem que saber disso, que Deus nos ouve. O texto diz que aquela mãe pensou que ia morrer, e o pior, que ela não ia conseguir suportar ver o menino morrer, e por isso ela colocou o menino debaixo de um arbusto, se afastou e foi chorar de dor longe, e de longe o menino clamava pela mãe, e ali, veja, se ela não conseguia ouvir o menino chorando, o choro do menino era demais para ela, tinha alguém que conseguiu, tem alguém, aliás, que ouviu, verso 17, Deus ouviu a voz do menino. Querido, você não sabe como esse Deus é, e glória a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, isso para mim é tudo que nós temos que saber. A minha pergunta: você sabe que você serve a um Deus que ouve o teu clamor? Você já se deu conta disso? Às vezes a gente vive, vai indo, e a gente até vai para a igreja e ora, mas a gente não dá conta disso. Eu estou falando aqui, mas Deus está ouvindo, Ele ouve o nosso clamor. A Bíblia fala isso, presta atenção, mamães, todo mundo que me presta, você não serve a um Deus surdo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que tem gente que gosta de servir uma estátua, né? Isso está na Bíblia, não sei o que estou dizendo. E é interessante que a Bíblia diz que essa estátua tem ouvidos, mas não pode ouvir. Ela tem ouvidos, mas não pode ouvir. Por isso o nosso Deus não é estátua, nosso Deus não é imagem, o nosso Deus é vivo. Tanto que em Isaías 59:1 ele diz: os ouvidos do Senhor, o seu Deus, não estão agravados, ou com algum problema grave. Ele não é surdo, que não possa ouvir o teu clamor. O teu Deus te ouve. Você entende isso? Aliás, muito pelo contrário, a história de Agar prova aqui que os ouvidos do Senhor estão muito atentos ao nosso clamor, e Ele vai nos ouvir tanto o nosso clamor como a necessidade dos nossos filhos. Nós temos que tomar posse disso. Nós temos que confiar nisso em nome de Jesus, querido. Isso é muito importante que você saia daqui sabendo, meu irmão, toda mãe desse mundo precisava saber que criar filhos na presença do Senhor é contar com a proteção de um Deus que honra a nossa verdade. Honra a nossa verdade, que ouve a nossa voz no momento de aflição, e por ouvir Ele vai nos acudir. Agar chorou em alta voz, e Deus ouviu a voz do menino clamando pela mãe. Deus nos ouve, sim ou não?
Eu tenho certeza que Deus ouviu a voz do menino e também ouviu os brados, os gritos de súplica dela. Por quê? Porque Ele é um Deus que nos ouve. Nós não estamos falando sozinho. Deus está ouvindo. E por ouvir Ele entra com providências na tua vida em nome de Jesus. Lá do céu, Ele vai ouvir e Ele vai vir. Você precisa crer nisso. E se eu digo para vocês que a missão que Deus deixou para as mamães envolve muito amor, mas também prevê muita dor, muita aflição, que lindo é saber que no momento difícil basta clamar porque Ele vai ouvir. Eita Deus! Basta clamar porque Ele vai ouvir, por isso entenda a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nossa parte é saber que nós servimos a um Deus que nos ouve, e por saber nós vamos confiar que Ele vai se levantar do seu trono e vai nos ajudar, em nome de Jesus, amém? Porque se Ele nos confiou isso, sabe que Ele se compromete com isso que Ele confiou na tua mão. E eu digo isso porque tem tanta mãe por aí que chora para si mesmo, né? Tem tanta mãe por aí chorando sozinha, se sentindo derrotada, sim ou não? Quantas? Eu já convivi com tantas. Queridas mamães, nós temos que chorar sim, mas nós choramos é nos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele que ouve a nossa voz, e ouve a voz daqueles que querem entregar as suas vidas, os seus filhos em suas mãos, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? As mães estão tristes hoje? Mas o Senhor é cúmplice. Se o Senhor é cúmplice, a nossa tarefa nessa coisa de ser mãe, o que é que Ele espera de nós? Terceiro, último. Você precisa saber que Deus vai acudir sim, mas Ele espera que nós também nos levantemos, nos envolvamos no cuidado deles, das crianças, dos nossos filhos e filhas. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos acudir, vai. Mas Ele também espera que nós nos levantemos e nos envolvamos para cuidar dos nossos filhos e filhas. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que de onde Deus estava, do céu, Ele se levantou e bradou, dizendo: Agar, o que te preocupa, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Você está sentado aí, mas levante-se daí, levanta também o menino, pega ele pela mão, segure bem firme, ajude ele, porque eu vou ajudar também, e vou fazer dele uma grande nação. Presta atenção aqui, sabe o que é mais lindo aqui? Antes dela, Deus já interveio, porque está escrito que então Deus, antes dela fazer qualquer coisa, abriu seus olhos e ela viu um poço, e foi encher o seu odre e deu de beber ao menino. Antes dela fazer qualquer coisa, Deus já mostrou: está aqui a minha provisão em nome de Jesus, está aqui a minha salvação em nome de Jesus, está aqui o meu milagre em nome de Jesus. Significa que se algo precisa ser feito nessa coisa de ser mãe, Deus vai fazer a parte dele. Agora veja, ela também precisava secar as suas lágrimas, se levantar e tomar o menino pela mão e levantá-lo. Afinal, a missão da maternidade não se resume a gerar, mas tem que cuidar e tem que ajudar a sustentar, e foi isso que foi confiado por Deus. Tem nossa parte também. Ele sabe mais do que ninguém o quanto isso envolve amor, mas envolve muita dor, e por saber Ele vai ajudar. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que Deus abriu os olhos dela e ela pode ver um poço. Queridas mamães, em nome de Jesus, Deus providenciou um poço. Eu fico pensando: tem poço no deserto? Tem, irmã? No deserto tem poço? Não, pastor, não tem poço no deserto. Mas aprenda o que é viver o sobrenatural de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Quando você entrega a sua vida e os seus filhos nas mãos do Senhor, quando você obedece à voz dEle, Ele vai dizer o que você tem que fazer, Ele vai dizer, Ele vai se levantar do seu trono e fazer a parte dEle, porque Ele vai, mas a ordem é: se levante daí, tome aquilo que eu te dei nas tuas mãos, nunca abra mão da missão que eu confiei a você. Sabe mais? Sabe o que vai acontecer? Os seus olhos serão abertos e você vai ver o impossível acontecendo, milagres vão acontecer na vida do teu filho, porque eu sou Deus. E o que você tem que fazer, você tem que fazer, mas o que precisa ser impossível, eu faço. No deserto não tem poço. Não tem para quem não crê, né? Não tem para quem não se entrega, porque se você crer e se entregar, se você obedecer, se você se levantar e ouvir a palavra de Deus, se você aprender, seus olhos serão abertos, você vai enxergar de forma diferente, e até o que não existe, passa a existir. Por quê? Porque Deus vai abrir poço onde não tem nem água. Você crê nisso? O Senhor vai te dar oportunidade, Deus vai abrir oportunidade de salvação para você nos lugares que você menos espera. Deus vai providenciar refrigério e salvação, e essa salvação vai vir, meu irmão, minha irmã, sobre você e os seus, em nome de Jesus. Deus é bom, e Ele pode, em nome de Jesus, amém? E eu já estou encerrando, cadê o louvor? Deus estava com o rapaz, diz a Bíblia, e ele cresceu. Deus não deixou que Ismael terminasse a sua vida naquele deserto. Deus tinha compromisso.
Você sabe que o medo de Agar aqui foi dissipado, porque Deus, no momento da sua maior aflição, Deus acudiu, Deus veio, Deus ofertou a sua presença e ajuda para a mãe e para o seu filho. Tanta mãe hoje vivendo dramas com os filhos, e Deus está aqui te dizendo: eu posso te ajudar em nome de Jesus. E Deus prometeu, e sabe mais o que Ele fez? Ele fez de Ismael uma grande nação, e foi isso que Ele fez. Deus cumpriu tudo o que Ele disse. Sabe por quê? Porque Ismael se casou com uma mulher do Egito, com uma egípcia, e sabe quem são os descendentes desse casamento? Toda a nação árabe é descendência desse casamento. Todos os árabes do mundo, os bilhões, são descendência desse casamento aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje em dia, a nação árabe é uma enormidade, pois é, tudo começou com uma mãe que foi verdadeira, tudo começou com uma mãe que chorou diante do Senhor em alta voz, que teve um Deus que ouviu tudo, que se levantou e entrou com providência, mas pediu para ela fazer a parte dela, e ela fez. E por isso a aflição foi vencida. Porque Jesus disse que você vai vencer todas elas em nome de Jesus. Você crê nisso? A aflição foi vencida, meu irmão, em nome de Jesus. Então, nessa manhã que nós queremos honrar nossas mamães, eu quero fazer isso, não pelas minhas medidas, não pelas nossas medidas, porque a gente é humano, a gente quer logo consolar, a gente quer dizer: mamãe, coragem, né? Mamãe, não chore, porque a vida é assim mesmo. Mas, meu irmão, para o Senhor não é assim mesmo, não. Não se conforme, aqui tem um certo conformismo, não. Para eles, nós temos que saber que se ser mãe é andar chorando no sorriso, é ter tudo no mundo e não ter nada, é padecer no paraíso, sim, mas nós precisamos saber da parte dele, que é com ele que nós temos que estar. E por isso, por ser assim, é ele que se compromete. Se esse ato de ser mãe é tão assim, cheio e derivado de dificuldades, de tanta alegria, mas também de tanta dificuldade, Ele vem nos ajudar a honrar as nossas mamães, dizendo que Ele também muito ama, e por amar Ele vai acudir nos momentos de maior aflição, em nome de Jesus, amém? Importante confiar nisso, importante se entregar a isso, se render a isso, porque senão vai ficar muito difícil mesmo. E Ele é o Deus que, aliás, às vezes fica impossível, sim ou não? Quantas mães que eu já não atendi lá na nossa casa. Teve um período de dependência aqui, tantas mães sofrendo. E pior, como o poema fala, ela olha no filho um espelho de si mesma, ela se culpa por tudo que dá errado. Quantas mães que eu não conversei, se culpando por aquilo que deu errado, mas vem o Senhor para dizer: ei, eu sou nesse negócio, e eu vou te ajudar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um sobrenatural, eu vou fazer um milagre. E Ele faz milagres, faz ou não faz? Faz milagre, Beth? Faz ou não faz? Ele levanta de onde não tem esperança, Ele faz vir à tona a vida, tudo aquilo que está perdido em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Que Deus? O Deus que nos acode no momento da nossa maior aflição. O Deus que nos deu Ismael. Você recebe? Ei, você recebe? Se você recebe, aplauda Ele e se alegre com a presença dEle em nome de Jesus. Glória a Deus, fica de pé. Vamos adorar o Senhor, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado por não nos abandonar, Deus. Obrigado por sempre vir. Obrigado. Aquieta minha alma. Glória a Deus. Faz meu coração ouvir tua voz. Não existe aflição nesse mundo, meu irmão. Não existe, minha irmã. Glória a Deus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Glória a Deus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só.
Aquieta-nos, Jesus. Aquieta o nosso coração nessa manhã, Senhor. Porque é em Ti que nós confiamos, Senhor. É diante de Ti que está a nossa vida. Tudo que nós buscamos, queremos e é tudo que nós precisamos. É no Senhor que está. Senhor, nós recebemos e as nossas mães receberam. E mãe, Senhor, eu sei que no teu coração é todo aquele que cuida, todo aquele que guarda, que sustenta. Essa figura extraordinária que ajuda a vida a acontecer. Mas que também em tantos momentos vive aflições. Porque este é um mundo de dúvidas, um mundo de dificuldades. E a nossa alma pode ficar aflita, Senhor. Pode ficar, às vezes, desesperada, porque não, sem saber, sem ver. Mas, Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja clamando nessa manhã, clamando de gratidão em alta voz, orando ao Senhor pela oportunidade de ter vindo hoje aqui o teu Espírito aquietar, Senhor, para nos dizer que o Senhor vai acudir, meu Pai, que o Senhor sempre vem, meu Deus, que o Senhor tem compromisso, meu Pai, que nós não estamos jogados a esmos e nem os nossos filhos e filhas, mas isso é compromisso do Senhor, porque são sementes, sementes que darão flores e frutos, são sementes, Senhor, que o Senhor nos deu, e que nós semeamos neste mundo, Pai, e nós sabemos que isso vai florir, não porque nós somos mães ou pais, não, mas porque o Senhor é Deus, e o compromisso é teu, e é diante do Senhor que nós estamos, e é na tua presença que nós estamos criando os nossos filhos e filhas. Se é na tua presença, se é com tua cumplicidade, Jesus, se é com tua ajuda, se é com o Senhor nos acudindo, nós sabemos, eles florescerão e darão muitos frutos, porque nos darão muito orgulho, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã que o Senhor veio aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, e mesmo que em alguns momentos nós estejamos aflitos, em dúvida, inseguros, que nós possamos hoje, Senhor, ser renovados pelo Teu Espírito na confiança que nós temos nas Suas promessas, porque o Senhor é um Deus que promete, e o Senhor é o Deus que cumpre todas elas. Muito obrigado, Senhor. A Tua igreja, junto com todas as mamães, te agradece. Senhor, abençoe a vida de todas elas nessa manhã. Eu quero abençoar todas as mães que estão aqui e as que não estão, Senhor. Eu quero abençoar todas as mães dos teus filhos e filhas que aqui estão, que conosco não estão nessa manhã. Abençoe, Jesus. Eu quero abençoar todo sonho de quem deseja, todos que serão, que já são e os que desejam. Eu quero abençoar nessa manhã, sob a autoridade que há no teu Espírito, o Espírito que quer gerar vida neste mundo. E por isso, muito obrigado, meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor vai nos oferecer, não só de gerar, mas de cuidar, de preservar, de guardar, de sustentar a vida, porque isso é plano teu para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por este culto, por essa manhã, pela tua presença e por todas as mães deste mundo. Obrigado, em nome de Jesus.